84 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 416 Ilha do Sagrado Autor, Voando Sozinho Tradutor, Endless Fantasy Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Shulan sorriu. Ela não perdeu a postura profissional, já que os dois estavam cercados por seus próprios funcionários. Além disso, ambos estavam em público. Finalmente entendo o motivo pelo qual, a cada anúncio do Fist Kill, Alone Desert Smoke colocava um anúncio da Silksoft Holdings. Até o nome do seu time de batalha Silksoft Battleteam. Você é o ser das posses sedosas e macias. Você me lisonjeia demais. Sou apenas uma ovelha na pele de lobo. Quem diria que seria uma boa ideia me tornar seu? Zhang Yang riu. Falando nisso, quem diria que éramos aliados no jogo e parceiros de negócios no mundo real? Deve ser o destino. Espero que o Sr. Zhang tenha um pouco de clemência. Você já acumulou tanto no jogo. Shulan sorriu feliz. Zhang Yang sempre admirou Shulan, ou melhor, buscadora de neve, por seus métodos maduros de lidar com qualquer tipo de situação. Havia algo atraente nisso. Felizmente, Zhang Yang já havia passado por coisas muito piores. Nos últimos meses, Zhang Yang sempre foi enganado, provocado e passou pela tentação do próprio diabo, enquanto dormia na casa de An Shui. Essa mulher sempre encontrava algum método para provocar sexualmente o pobre homem. Prova e prova, An Shui sempre usava roupas finas que revelavam suas curvas voluptuosas. Além disso, as 6 secretárias super atraentes e sexy do escritório que sempre faziam o possível para dar o melhor de si para Zhang Yang. Zhang Yang passou por tanto que era até possível caminhar pelo Vale da Sombra e da Morte, e não temia a tentação de ninguém. Um simples pulo do coração bastaria para satisfazer seu desejo, que só se acalmaria após aquele único batido. Essa é uma forma de etiqueta. Negócios são negócios, privado é privado. O que faço no meu tempo livre é outra história. Ainda assim, sou apenas um homem usando o título. Silksoft Holdings não é minha para jogar por aí. Mas, se eu tivesse minha própria empresa, não me importaria de te dar a própria companhia. Sua raposa sorrateira. Shulan riu timidamente. Todos na companhia ficaram chocados ao ver como a pequena mulher tímida havia se tornado tão amigável com outro em seu próprio território. Parecia que Shulan nunca tinha sido vista se comportando assim, a ponto de todos a considerarem a típica workaholic. A reunião de negócios ocorreu sem problemas, já que havia 2 oficiais de patente superior na mesa que eram mestres de guilda aliados em um jogo altamente respeitado. Mesmo havendo pequenos conflitos na pauta, ambos os lados chegaram a um acordo facilmente, sem a necessidade de bater a mesa ou virá-la. Zhang Yang estava completamente alheio ao conteúdo das atas da reunião. Por hábito, Zhang Yang convidou Shulan para uma viagem divertida de um dia na cidade de Jinqian. Já que ela já tinha vindo, e que a reunião já tinha acabado, melhor passar o resto do dia com calma. Mesmo tendo muitas oportunidades de aventura no jogo, a experiência de caminhar pela cidade com alguém era totalmente diferente. As outras 3 secretárias que o acompanharam não haviam deixado seu lado. Eles entraram na briga e tornaram toda a situação bastante constrangedora. Shulan estava lançando olhares estranhos para Zhang Yang. A pauta da reunião, sem surpresa, foi arrastada mais do que o planejado. De 3 dias, foi estendido para 6 dias. No entanto, a discussão foi frutífera e terminou com uma decisão final que os levou a colaborar juntos para produzir uma nova linha de produtos. Ao final da reunião, após discussões e discussões por 6 dias, ambas as empresas finalmente chegaram a um acordo final e saíram, satisfeitas uma com a outra. A reunião frutífera terminou com a decisão de fazer uma celebração em um hotel onde Zhang Yang foi forçado a beber a ponto de ser levado a águas desconhecidas em termos de embriaguez. Pela manhã, com o crânio latejando, Zhang Yang se viu enterrado sob uma pilha de mulheres seminuas. Felizmente, depois de sair da pilha fumegante de carne feminina, Zhang Yang havia examinado Zhang Yang Jr. E ficou encantado ao ver que ele não tinha entrado em nenhuma mulher. Ou melhor, ninguém tinha arriscado de provar o Júnior. Depois de passar alguns dias com Shulan, Zhang Yang passou a entender melhor que tipo de pessoa era o caçador de neve. A bela dama ainda estava, surpreendentemente, sem parceiro. Não era que ela fosse assexual ou algo assim. Ao contrário do que muitos pensam, Shulan tinha um interesse amoroso quando ainda estava na universidade.
Ela tomou uma iniciativa e até chegou a falar sobre casamento. No entanto, logo após a formatura, o namorado sofreu um acidente de carro estranho que tirou sua vida. Se havia algo estranho em Shulan, era sua lealdade extrema. Depois do acidente, ela nunca mais procurou um novo parceiro de vida, o que acabou fazendo com que ela dedicasse toda sua atenção ao trabalho. Normalmente, ela não tinha a tendência de sair ou sair com o que garotas normais da idade dela fariam. Por outro lado, ela tinha se envolvido com jogos online, o que também envenenou a maioria dos modelos de produtos mais bem avaliados para jogar o jogo. Por isso, Shulan estava bastante orgulhoso do que ela fez. Pelo que ouviu dos colegas, a vida de modelo no mundo do entretenimento era extremamente injusta. Se quisessem estar no noticiário, teriam que fazer um acordo com os fotógrafos, com seus próprios corpos. Se quisessem uma boa posição na empresa, teriam que lidar com a alta direção da empresa. Comparado a esse tipo de vida, tudo que os modelos precisavam fazer para agradar Shulan era se comportar bem e se sair admiravelmente no jogo. Zhang Yang entendia por que havia tantas jogadoras ruins na guilda. Eles já estavam envolvidos no círculo de entretenimento há um tempo e eram bem versados nas cordas. Até os padrões de fala. No geral, a reunião foi encerrada e encerrada. Todos se despediram, e Zhang Yang voltou para sua própria sede. De volta à filial principal da Silksoft Holdings, foi mais uma rodada de comemoração com Yang Shui e Wei Yan'er. Até Li Hu estava lá. Li Hu teve coragem com algumas latas de cerveja e avançou com Zhang Yang. An Shui estava lá para interferir nela, felizmente. An Shui havia frustrado os planos de Li Hu de atacar Zhang Yang quando ele estava no banheiro. Por um lado, Zhang Yang ficou bastante satisfeito com o quão Silksoft Holdings havia se tornado. Mesmo com Liu Wei recebendo muito calor, ele não sofreu muitos danos. Ainda havia a nave-mãe da família Liu, apoiando seus empreendimentos. Nos últimos 2 meses, enquanto Golds Miracle avançava, os Lius haviam promovido seu módulo de negócios no jogo. Pelo quanto Zhang Yang acumulou, ele ainda estava longe de onde Liu Wei estava. Embora ele pudesse ganhar muito mais do que poderia no jogo, ainda havia coisas que não podiam ser resolvidas com dinheiro. Tinha que ser o poder e posição. Por mais que pudesse admitir, a Silksoft Holdings havia se tornado seu reduto, permitindo que ele interagisse com o mundo dos negócios e se envolvesse em batalhas financeiras com a Liu Wei. Zhang Yang voltou ao seu estilo de vida habitual e começou a se esfregar loucamente. O mais rápido que pôde, ele se tornou o primeiro jogador na China a alcançar o nível 90. Zhang Yu, tenho que dizer. Entre todos os guerreiros sob as estrelas no céu, você realmente cresceu rápido. Disse a instrutora guerreira Annie. Como de costume, seu corpo atraente havia atraído permanentemente muitos homens pervertidos. Suspiro. Annie suspirou tristemente. Parece que não posso mais te instruir. Você ficou tão forte que não tenho mais nada para te ensinar. Depois de pagar 200 moedas de ouro, Zhang Yang adquiriu uma habilidade de classe guerreiro nível 90, que também foi a última habilidade disponível de Annie, Último Vigor. Aumente seu limite de HP em 30% e cura 30% do seu HP máximo. O limite de HP estendido dura 15 segundos. Tempo de resfriamento, 5 minutos. Para um tanque, essa habilidade funcionava como o nome sugeria. Um último esforço, para determinar o resultado da partida. Seja uma luta contra chefe ou uma batalha PvP, isso seria um salva-vidas. A tartaruga mítica também havia alcançado o nível 90. O HP do Pet, após receber a aura de vitalidade, elevaria o HP da tartaruga para 65.790. Com os dois juntos, o limite de HP chegaria a 144.460. Não parou por aí. Com a ativação da habilidade, Último Vigor, o limite de HP seria aumentado para 187.790. Além disso, houve um efeito de cura de 56.337. Foi uma habilidade poderosa que salvou vidas. Como guerreiros, outras classes param de aprender novas habilidades após o nível 90. Por outro lado, após o limite do nível 100, os jogadores só poderiam obter novas habilidades através dos livros de habilidades. Além disso, Zhang Yang havia alcançado o nível 90. Ele finalmente poderia terminar a missão em busca do último fragmento da chave dimensional. Com um longo suspiro de alívio, Zhang Yang espreguiçou o corpo e convocou o urso. Transbordando de grande empolgação para finalmente terminar a missão, Zhang Yang cavalgou até o único mapa de nível 90 na região da China, os 10 mares áridos.
Embora fosse o único mapa de nível 90 em toda a região, era muito maior e mais largo do que os 3 mapas de nível 80 juntos. Como o nome sugere, Tembarrenseas era um oceano. Toda a região do mapa era considerada principalmente águas oceânicas, com muitas ilhas espalhadas pelo oceano. As próprias ilhas eram enormes, tão vasto quanto um mapa de nível 60. Pode-se dizer com segurança que o mapa inteiro era como as estrelas no céu noturno, um mar sem fim, com inúmeras ilhas grandes. Entre todas as ilhas desse bioma havia um pedaço de terra extremamente pequeno que abrigava um portal para os reinos do caos, utilizável apenas para jogadores que atingiram o nível 100. A pessoa que Zhang Yang deveria procurar se chamava Madran. No registro de missões, foi mencionado que o NPC estava vivendo nos 10 mares áridos, Ilha do Sagrado. De novo, a parte mais irritante foi o fato de que a descrição da missão nunca revelou a localização do NPC. Por isso, Zhang Yang esperava que a ilha onde o NPC residia fosse menor do que as tradicionais de grande tamanho. Se não, Deus sabe quanto tempo ele levaria para encontrar aquele NPC. Zhang Yang cavalgou pela escuridão no grande cânion da noite eterna e aventurou-se em direção ao mar dos 10 áridos. À medida que ele saía lentamente do cânion, as nuvens escuras e sombrias começaram a se espalhar ainda mais, afastando-se umas das outras. Raios de luz atravessaram as nuvens e atingiram a pele de Zhang Yang. Zhang Yang sentiu um calor novo como nunca antes, como se tivesse acabado de transcender para um novo reino. O mapa mudou drasticamente. Da terra dura e sem vida no chão, até praias de areia macia que afundavam sob as patas do urso. Uma vasta praia ensolarada apareceu diante de sua visão. Tudo nela gritava verão. A água azul esmeralda do mar, derramando-se nas areias douradas da praia. As grandes ondas em looping que se enrolavam como cobertores. Sol, areia, mar. Zhang Yang sentia que podia simplesmente sentar em uma poltrona reclinável e aproveitar um gole de vinho tinto à beira-mar, como se estivesse de férias. Isso sem contar os enormes monstros lagosta andando pela praia. Zhang Yang se aproximou do chão arenoso e tentou encontrar alguém para perguntar a localização exata da Ilha do Sagrado. Em poucos quilômetros, encontrou uma pequena vila de pescadores, com mais de 10 casas ao redor. O número de pessoas ao redor dessa pequena vila era escasso, mas suficiente para zarpar pelos mares. Zhang Yang cavalgou até a beira da vila e se aproximou de um homem de meia idade que fumava cachimbo. Com licença, senhor, gostaria de perguntar sobre o paradeiro da ilha chamada Ilha do Sagrado. Agora você não é um garoto religioso. O homem largou o cachimbo e se virou para Zhang Yang. Religioso? Zhang Yang sorriu e continuou, não, senhor, sou apenas um mensageiro, procurando um homem chamado Madran. Pare aí mesmo! Gritou o homem abruptamente. Ele rapidamente se virou de lado para procurar algo que de repente pudesse saltar e matá-lo. O que houve? Zhang Yang ficou genuinamente surpreso com a reação do homem. Você é louco. Se aqueles fanáticos inúteis te ouvissem falar do nome do sagrado diretamente, eles pendurariam sua cabeça como atum. Alertou o homem de meia idade. Madran? O sagrado? Zhang Yang riu em sua mente. Foi Innsbruck de novo. Zhang Yang perguntou novamente. Senhor, poderia me contar mais sobre quero dizer, o sagrado? Vamos ver. Acho melhor você saber da situação, né? O homem puxou uma fumaça profunda e soprou no ar acima dele. Eu diria que, há cerca de 17 anos, o sagrado trouxe 12 discípulos e espalhou sua religião por toda a terra. Ele afirmava ser filho do deus Olanor, que havia descido a essas planícies para ser Messias. Após vários anos, quase metade da população do Mar 10 árido recorreu a ele para buscar seus ensinamentos. Todo ano, nesta época, haverá um enorme número de pessoas visitando a Ilha do Sagrado. Entendi. Não é à toa que você achou que eu era um dos seguidores do Madran. Isso aí. Baixe a voz. Zhang Yang assentiu e olhou para o horizonte infinito do mar. Como eu chego à ilha? Todos os dias à tarde, haverá navios atracando no porto à beira-mar. Esse navio vai te transportar para a Ilha do Sagrado. Se quiser ir até lá, espere um pouco. Um navio vai chegar em breve. Ao terminar a frase, o homem voltou ao cachimbo, enchendo mais tabaco nele e não falou mais. Zhang Yang nem se deu ao trabalho de se despedir do NPC e seguiu direto para o porto. Não havia nada para fazer ali, além de esperar. Assim, Zhang Yang convocou a tartaruga mítica e mergulhou nas águas para cultivar algumas algas do diabo. No momento em que a tartaruga mítica foi invocada,
Ela pulou na água e começou a perseguir os peixes ao redor, antes que Zhang Yang pudesse sequer ter a chance de montá-la. Meia hora depois, Zhang Yang já havia colhido mais de 20 contagens de alga do diabo. O domínio da herbolaria, que estava estagnado há bastante tempo, finalmente estava crescendo até o nível de mestre. Oxe! De onde Zhang Yang estava, ele podia ouvir o som da água batendo. Ele olhou para cima e viu um enorme barco em forma de tartaruga correndo na superfície da água na velocidade de um torpedo. Em poucos instantes, o barco diminuiu a velocidade e atracou no porto. Zhang Yang parou suas ações e observou cuidadosamente o barco. Havia mais de 10 guardas de elite armados, posicionados à proa do navio, assim como na retaguarda. Todos eram nível 92 e protegiam alguns humanos vestidos de forma estranha no meio da nave, com crachás de nome dizendo seguidores leais. Zhang Yang imediatamente subiu à superfície e nadou de volta para a terra, entrando no barco. Os guardas de elite nem sequer olharam para Zhang Yang e permitiram que ele passasse por eles e entrasse na nave. Por outro lado, foram os seguidores do navio que cumprimentaram Zhang Yang gritando, "Salve o sagrado!" Zhang Yang não disse mais nada, mas respondeu exatamente as mesmas palavras. A nave atracou por apenas alguns momentos antes de começar a decolar. Em vez de ir diretamente para a Ilha do Sagrado, o navio seguiu pela terra e contornou a costa. Depois de capturar quase 100 seguidores a mais, o navio finalmente deixou a costa e seguiu para o mar profundo. Zhang Yang ficou muito impressionado com a velocidade com que o navio navegava sobre a água. Se Zhang Yang estivesse certo, a nave estaria na mesma velocidade de uma montaria voadora. Após apenas meia hora de viagem em águas, o navio começou a se aproximar de uma ilha. A princípio, Zhang Yang não sabia que a ilha era a Ilha do Sagrado, até que todos os seguidores do navio começaram a encará-la, como se finalmente estivessem voltando para casa após 10 anos de separação. Quando estavam prestes a chegar à costa, algo aconteceu. Brum! 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 As águas ao redor do navio explodiram como se alguém tivesse detonado uma bomba. A explosão de água não foi um ataque, mas sim a emergência de monstros lagosta de 3 andares de altura. Quase 10 deles cercaram o navio. Montados sobre o monstro lagosta estavam guerreiros Naga. Eles tinham corpos humanos, mas a metade inferior de uma cobra, com um olhar ameaçador no rosto que claramente indicava hostilidade. Todos eram monstros de elite nível 92, exceto um que estava bloqueando a enorme nave na frente. O Naga que montava o monstro lagosta era um Naga de nível Deus amarelo, Ankh-Doria, amarelo dourado, humanoide, nível 93 HP, 1.860.000 defesa, 1.700. Um dos guardas de elite da nave correu imediatamente para a frente, apontou sua espada para o Naga e gritou a plenos pulmões: "Malditos sejam, marinheiros! A Ilha do Sagrado fica logo à frente. Vocês ousam mostrar suas caras blasfemas aqui?" Ah! Ankh-Doria riu. Sua voz fazia gargarejos como se ainda houvesse água na boca. "Vocês, humanos da Terra, nós, Naga, prosperamos onde há água. Se não fosse pela Ilha do Sagrado estar lá, eu ficaria feliz em entregar a da nação onde a esperança está logo ali na esquina. Marinheiros, se o Sagrado descobrir seus ataques aos seus amados seguidores, a ira de sua santidade recairá sobre você. Ouçam minhas palavras, miseráveis. Pois ira do Sagrado será o fim de vocês, marinheiros." Disse o guarda com confiança. "Cai fora. Não mencione o Sagrado. Ele não passa de um matador que matou muitos dos meus irmãos. Agora, vamos retribuir o favor. Um banho de sangue é o que ele nos trouxe, e um banho de sangue é o que devolveremos a ele. Todos vocês aqui é melhor rezar para que Madrandom seu coração furioso." Ankh-Doria brandiu seu tridente e bradou: "Matem-nos. Não poupe nenhum." Não demorou para que os Nagas e seus monstros lagosta virassem o navio e matassem todos. Fossem os seguidores ou os guardas de elite, todos gritavam impotentes enquanto se afundavam na água. Os Naga iniciaram o banho de sangue rápido e eficientemente. Eles eram realmente mais fortes no mar, pois matavam as pessoas com tanta rapidez e agilidade. Tão facilmente quanto um humano poderia se mover em terra firme, os Naga fizeram o mesmo com os humanos na água. Num instante, a água esmeralda do mar ficou tingida de vermelho carmesim. Logo após o navio ser virado, Zhang Yang foi arrastado pelas ondas furiosas e lançado violentamente para uma terra próxima. Zhang Yang não teve chance de nadar, a corrente de água era forte demais. O Naga apareceu num flash e desapareceu da mesma forma. Com Ankh-Doria liderando o grupo,
Os Naga montaram suas montarias de lagosta e desceram para a água. Após o ocorrido, Zhang Yang voltou ao local onde o navio foi afundado e recebeu uma notificação do sistema. Jing, você sobreviveu a um massacre em massa. Talvez você devesse relatar essa reviravolta infeliz para alguém. Jing, você recebeu uma missão, o sobrevivente solitário. Você aceitaria? Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 417, Matar Sinapor, o sobrevivente solitário, nível de dificuldade, D. Descrição da missão. Como o único sobrevivente do massacre assustador, você sente uma sensação de culpa e a obrigação de relatar o incidente a uma autoridade superior. Corra para a Ilha do Sagrado e leve esse assunto a um oficial de segurança pública, Julio. Informe sobre o incidente e permita que ele se prepare para evitar ataques mortais dos Naga. Progresso. Informe Julio 01 Zhang Yang controlou a tartaruga mítica, virou-se e disparou em direção à ilha. Embora a tartaruga não tivesse um motor para acioná-la, ela ainda era tão rápida quanto o próprio navio antes de ser afundada. Rasgando as ondas enquanto acelerava pela superfície da água, Zhang Yang chegou à terra em apenas 5 minutos. Assim que Zhang Yang pisou em terra, como um trem-bala chegando à estação, a tartaruga de repente se moveu tão devagar que Zhang Yang pulou e começou a andar com seus próprios pés. Zhang Yang imediatamente trocou a tartaruga pelo urso e cavalgou na direção marcada. A floresta tropical da ilha era densa e florescente. O lugar era como o Éden, especialmente quando havia cervos, coelhos selvagens e outra fauna correndo felizes ao redor das árvores que arranhavam. Depois da floresta densa, a presença humana começou a se tornar mais pesada. De onde Zhang Yang estava, ele podia ver que havia muitas pessoas olhando na mesma direção geral. Havia muitos tipos de expressões em seus rostos quando ele chegou. Alguns choravam, outros sorriam felizes, e alguns estavam tão gratos com lágrimas escorrendo dos olhos, que se curvavam de quatro. Zhang Yang prosseguiu para investigar a localização de Julio e, uma vez que obteve informações confiáveis, chegou a uma pequena estação, situada ao lado de uma pequena colina. Havia guardas de nível de elite por toda a estação. Alguns patrulhavam ao redor, enquanto outros estavam de guarda. No centro de todo o grupo de guardas, estava um homem mais alto com um físico bem construído. Por baixo da enorme e pesada armadura, o homem parecia capaz de matar um urso com um único soco. Oficial de segurança pública, Julio, amarelo dourado, humanoide, nível 95 HP, 1.900.000 defesa, 1.700 Zhang Yang cavalgou até o oficial e parou a poucos metros dele. Ele saudou o homem antes de relatar todo o incidente. General Julio, tenho notícias graves para você. A expressão estoica e calma de Julio foi imediatamente substituída por raiva e loucura ao ouvir a história de Zhang Yang. Eu sabia que os Naga não passavam de belicistas. Mas desta vez, eles foram longe demais. Eles haviam massacrado os seguidores leais do sagrado. Isso é um ato aberto de blasfêmia. Aventureiro, não me importa quem você é ou de onde veio. Mas já que você obedeceu ao chamado do sagrado, tem que seguir minhas ordens. Eu ordeno que você vá ao covil dos Naga, localizado nas ruínas de Apoli, e mate seu líder, Sinapor. Jing. O oficial de segurança pública, Julio, tem uma missão para você, matar Sinapor. Você aceitaria? Zhang Yang franziu a testa, descontente, e disse, Senhor, estou sozinho. Você quer que eu vá até o covil inimigo e mate o líder deles sozinho? Excelente. Você parece ter uma audição perfeita. Julio assentiu com a cabeça. Audição perfeita. Você não vai precisar ouvir perfeitamente quando me ouvir gritando em seus ouvidos. Zhang Yang ficou tão bravo que poderia simplesmente pular nele e cortar sua cabeça. Com grande esforço, Zhang Yang se acalmou e prosseguiu com a missão. Pelo menos deveria haver uma recompensa que valesse a pena para ele. Matar Sinapor, nível de dificuldade, A. Descrição da missão. O oficial de segurança pública Julio ordenou que você invadisse o covil dos Naga e matasse o líder deles, Sinapor. Você deve trazer a cabeça dele de volta como prova. O miserável covil dos Nagas está situado nas ruínas de Apoli, 500 quilômetros a oeste da Ilha do Sagrado, sob o mar. Progresso. Cabeça decepada de Sinapor 01 Recompensa da missão. Avaliação do Julio. Avaliação do Julio. Cinza prateado. Anel. Vitalidade. Mais 120 uso. Aumenta 50 pontos. Todos os atributos. Dura 30 segundos. Tempo de resfriamento. 5 minutos. Requisito de nível.
90 Zhang Yang leu lentamente a descrição da missão e fechou a janela com uma cara emburrada. Que missão? Embora Zhang Yang nunca tivesse visto ou ouvido falar de Sinapor, ele sabia que, quando até seu subordinado já era de nível amarelo ouro, Sinapor não seria alguém de nível superior. Tinha que ser pelo menos um chefe violeta platinum. Além disso, sendo o líder da raça Naga, Sinapor certamente seria fortemente protegido por todas as forças de elite de suas raças. Para matar o líder, ele teria que enfrentar inúmeros obstáculos e chefes fortes. Seria perda de tempo. Uma missão tão problemática só deveria ser recompensada com um violeta platina. Não é um pedaço barato de lixo cinza prateado. Quem estaria disposto a fazer isso? Se não fosse pelo fragmento da chave dimensional, Zhang Yang nem teria se importado com o babaca. Mas, tendo ido tão longe, era simplesmente algo que ele precisava fazer pelo fragmento. Depois de pensar um pouco, Zhang Yang finalmente decidiu deixar essa missão de lado. Como cada jogador podia receber até 100 missões ao mesmo tempo, Zhang Yang era melhor tentar completar algumas melhores pela ilha antes de tentar a difícil. Zhang Yang havia explorado toda a ilha e encontrado muitos tipos diferentes das missões mais pé no chão. Havia missões de extermínio, coleta, missões de guarda e muitos outros tipos semelhantes. Em suas investidas, ele descobriu que não conseguia entrar no palácio, como um edifício centrado na ilha. Havia algum tipo de selo mágico protegendo-o, que nem mesmo Burrow e Sombra do Vazio conseguiam penetrar o escudo. Infelizmente, Zhang Yang não teve escolha a não ser aceitar a missão idiota e matar o que ele cara. Zhang Yang suspirou profundamente e pisou no chão como uma criança mimada. Ele então montou o urso e veio para o lado oeste da ilha. Lá, ele mudou para a tartaruga mítica e acelerou pela água, em direção ao oeste. Como a tartaruga mítica concedeu respiração subaquática, Zhang Yang aproveitou a oportunidade para colher algumas algas do diabo. De volta à ilha, Zhang Yang havia aceitado uma missão que exigia que ele cultivasse alguns materiais. Zhang Yang nadou perto dos monstros que guardavam as ervas e os matou para pegar suas gotas. Os ingredientes coletados podiam ser trocados com os cozinheiros das ilhas e eles preparavam algo para Zhang Yang comer. Depois de nadar por cerca de 2 horas, Zhang Yang encontrou um lugar onde pretendia estar. Era um antigo castelo subaquático, cercado por ruínas. O castelo obviamente foi criado por humanos à primeira vista, já que havia muitas estátuas feitas para parecer humanos comuns. Havia estátuas de guerreiros, caçadores e até conjuradores. Talvez esse castelo tenha pertencido a uma ilha real. Talvez uma guerra tenha tornado em algum momento do passado, que causou a destruição e perda da ilha inteira no mar profundo. Fora do castelo havia muitos nagas patrulhando. Os machos seguravam lanças, enquanto as fêmeas carregavam arcos e flechas. Nenhum deles parecia amigável para começar. Todos eram monstros de nível 94 de nível elite, com barras de HP chegando até 94.000. Não havia outra forma de entrar no castelo, além da porta da frente, que era fortemente vigiada. Parece que Zhang Yang teria que pintar a água de vermelho para arrombar a porta. Zhang Yang nadou perto do Nage macho mais próximo e lançou uma lança de obliteração, assim que ele estava a 30 metros dele. Menos 4,423. SSSSS. Humano imundo. Gritou o guerreiro Naga. Com um rápido movimento de cauda, o Naga emergiu do fundo do oceano e nadou como um torpedo em direção a Zhang Yang. Menos 7,902. Menos 9,613. O ataque devastador veio puramente da tartaruga mítica. O ataque foi um ataque normal e lágrima. Após atingir o nível 90, Zhang Yang apenas ganhou uma nova habilidade e alguns pontos de habilidade para usar. Como não houve mudanças em termos de equipamento, Zhang Yang não obteve melhorias em seu limite de HP ou em seu poder de ataque. Por outro lado, a montaria de batalha era diferente. Receberia uma melhoria a cada 10 níveis ganhos. No nível 89, o poder médio de ataque da tartaruga mítica era de apenas 7.579. Após atingir o nível 90, o poder médio de ataque da tartaruga mítica havia chegado a 8.428. Ganho de 11% no poder de ataque. É inútil lutar contra nós. A água é nosso reino. Você está impotente aqui. Gritou o guerreiro enquanto empurrava sua lança para atacar Zhang Yang. Era verdade que os Naga prosperavam na água. Eles estavam se movendo além da velocidade de um humano em terra. Era uma pena que,
Enquanto lutavam contra Zhang Yang, fosse em terra ou água, um monstro de nível elite fosse tratado apenas como um nível normal. Junto com a tartaruga mítica, Zhang Yang praticamente massacrou o pobre Naga. Zhang Yang terminou a batalha rapidamente e passou a saquear as gotas de batalha. Pegou uma concha e, ao abri-la, só havia carne, mas nenhuma pérola. Embora fosse infeliz, Zhang Yang não sentiu nada sobre isso e continuou a matar até o Palácio Real. Depois de um tempo, Wei Yanger, Fatia e o resto da equipe entraram no mapa do nível 90. Todos eles clamavam para se juntar a ele em suas lutas. Zhang Yang não teve escolha a não ser permitir que eles fossem. Ele pediu que visitassem o depósito da guilda e levassem poções subaquáticas. Quando todos fizeram seus preparativos, Zhang Yang usou a ordem de convocação do grupo para teleportá-los para seu lado. Como Zhang Yang só conseguiu um pulmão da sereia, que foi levado à força por Wei Yanger, o restante da equipe teve que usar a poção de respiração subaquática para respirar debaixo d'água. Como Zhang Yang tinha a habilidade intuição do alquimista, algumas de suas poções foram transmutadas, concedendo um bônus que variava de 10% a 100% de aumento na velocidade de natação. A pestinha, mesmo já usando pulmão da sereia, ainda havia consumido uma poção transmutada de respiração subaquática de grau 10, para aumentar sua velocidade de natação a 100%. No entanto, mesmo com o aumento de velocidade, as montarias de batalha de Zhang Yang e An Shui ainda eram mais rápidas. Todos sentiam inveja, mas aproveitavam o tempo debaixo d'água. Zhang Yang tentou compartilhar a missão com todos e conseguiu. No entanto, todos reclamaram imediatamente da missão ao virem a recompensa. O grupo de 10 homens estava reunido e havia perfurado a barricada de Naga como um prego e um martelo, entrando no complexo do palácio. À primeira vista, a primeira área que entraram deveria ser um jardim. Agora, em vez de flores, muitos tipos de algas marinhas prosperavam na região. Havia muitos tipos diferentes de peixes pequenos nadando livremente. Tentada, a tartaruga virou a cabeça para a esquerda e para a direita ao ver os peixes nadando ao seu lado. Finalmente, depois que conseguiu aguentar mais, a tartaruga virou a cabeça para Zhang Yang, tentando pedir por um breve momento para que ela tivesse um frenesi alimentar. Zhang Yang suspirou e acariciou a cabeça da tartaruga, dizendo: "Vamos terminar aqui primeiro. Vou deixar você fazer seu banquete depois." A tartaruga mítica baixou a cabeça tristemente e começou a nadar para a frente. Com toda a equipe de elite ao seu lado, Zhang Yang eliminou facilmente os monstros na área do jardim e encontrou o primeiro chefe sem problemas. O capitão de grupo Jui era amarelo dourado, humanoide, nível 92 HP, 1.840.000 defesa, 1.700. Depois de analisarem bem o HP do chefe, o grupo riu. Sonho Perdido disse: "Cara, os chefes hoje em dia são muito simples. Vamos. Nem 2 milhões lá. A gente pode matá-lo em 2 ou 3 golpes. Sim, fácil para você dizer. Sem tanque, vamos ver se você consegue isso." Disse em inglês Stylid. Ele odiava pirralhos pomposos e nunca encontrou paz com o Sonho Perdido. Sonho Perdido bufou levemente e respondeu com descontente: "Me dê 10 ladrões bem equipados, e podemos usar Blur e Vanish para pagar o agro. Tenho certeza que podemos derrotar o chefe facilmente." Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 418. O Rei dos Naga. Como a luta contra o chefe ainda não havia começado, o grupo prestava atenção na briga mesquinha entre Lostidrian e Endlestalid. Eles deram de ombros, impotentes, em pena dos 2 homens infantis. Zhang Yang ignorou os dois e seguiu com o chefe. "É só um nível amarelo-ourado. Apenas mate e acaba com isso." "Entendido." Todos assentiram em uníssono. Se o chefe fosse um chefe amarelo-dourado em uma masmorra, o grupo teria sido um pouco mais cauteloso. Afinal, chefes de masmorra eram derrotados com habilidade. Nenhum equipamento de alto nível te salvaria de ser um cabeça dura burro. Mas um chefe de mundo aberto era diferente. Suas dificuldades dependiam apenas dos níveis. É verdade que eles podem ter habilidades que exigem habilidades para serem derrotados, mas quando o time é forte pra caramba, não tem mais nada a fazer. TCH. São os subordinados desprezíveis de Madran. Juiz estalou a língua e brandiu um longo poste de metal. Com um movimento rápido debaixo d'água, a primeira pessoa que Jui mirou foi Zhang Yang. Será uma honra enviá-lo para encontrar seu deus. Fuon. Agarre. O poste de metal foi balançado em velocidade incrível,
mas foi imediatamente bloqueado pelo bloqueio de escudo igualmente rápido de Zhang Yang. No entanto, como não havia terreno para deter o ímpeto da lança, tanto Joey quanto Zhang Yang foram lançados para trás. No entanto, a tartaruga mítica imediatamente remou seus flaps e parou seus movimentos com força para avançar de volta contra o chefe. Juiz, sendo um naga do mar, conseguiu se controlar para não ser levado longe demais. Com um rápido movimento de sua cauda enorme, Joey disparou de volta em direção a Zhang Yang e se preparou para outro golpe divino. Ele parece tão orgulhoso empunhando o bastão. Será que ele se acha o deus macaco Sun Wukong? Disse Wei Yan enquanto nadava em direção ao chefe. Sem esperar resposta, Wei Yan nadou perto do alcance efetivo, ativou charge, e começou a balançar seu próprio machado contra o chefe. Ao contrário de Wei Yan, que era um atacante corpo a corpo, os atacantes à distância não precisavam nadar. Eles podiam começar a atacar, desde que estivessem a 30 metros do chefe. O Gordon riu e disse, Sun Wukong, hein? Agora que você mencionou, sabia que quando ele destruiu todo o Palácio Celestial, ele era todo poderoso e conseguiu destruir a maior parte dele. Mas quando foi enviado para recuperar o pergaminho em uma jornada a oeste, não conseguiu derrotar a maioria dos demônios e teve que pedir ajuda. Sonho Perdido riu e disse, isso é simples. Durante sua confusão no Palácio Celestial, todos os deuses e deusas eram apenas oficiais comuns. Se o palácio fosse destruído, que assim fosse, só precisavam acenar as mãos para reconstruir tudo. Não é como se isso fosse deixá-los em um acidente. Por outro lado, durante a jornada para o oeste, o lar dos demônios que Wukong enfrentou foi construído pelo próprio sangue, suor e lágrimas do demônio. É natural que os demônios lutem por suas vidas. Imagine alguém arrombando sua porta e destruindo seu lugar. Tenho certeza que você vai esmagar essa pessoa e fazer suco de maçã com o crânio deles. Ei! Idiotas! Vocês são apenas oficiais comuns. Você acha que o chefe seria derrotado com um simples aceno de mãos? Zhang Yang repreendeu enquanto atacava ao mesmo tempo. Todos os outros riram enquanto o Sonho Perdido e Gorduan baixavam a cabeça em silêncio, sentindo-se culpados. Ainda assim, sob o poder massivo de todo o grupo, os 2 milhões de HP do chefe amarelo ouro não eram nada a temer. Com nada além do lamento do chefe, Zhang Yang correu para desferir o golpe final. Pouco antes da espada cair sobre a cabeça de Joiuas, uma voz alta e ensurdecedora ecoou pela água. Segure. Foi então que a voz se espalhou e envolveu o membro do grupo com uma grande bolha de ar, tornando-o imóvel até certo ponto. Não importava o quanto se movessem ou lutassem, a bolha de ar não era como a bolha de sabão comum que estoura com um único toque. As bolhas que envolviam a festa eram fortes demais para serem reais. Deve ser uma mudança no enredo. Zhang Yang explicou. Desde o momento em que recebeu a missão do maldito Julio, ele sentiu que a missão era só para atrapalhar jogadores ingênuos. Comparado aos outros jogadores do time, essas mudanças repentinas no desenvolvimento das missões não o surpreendiam. Do nada, um naga macho com um tamanho de personagem um pouco maior correu até ele. Além da cor da pele e do físico dos naga, ele usava uma grande coroa dourada. Ele também montava uma grande montaria de tubarão e segurava um grande tridente na mão. Sinapor, o rei dos naga, violeta platina, humanoide, nível 95 HP, 9.500.000 defesa, 2.600 Lord Sinapor. Esses humanos são capangas de Madrã. Devemos nos apressar e matá-los. Gritou Juiz, como uma criança intimidada. Joey estava. Você é rápido demais para julgá-los. Eles não são subordinados de Madrã. Disse Sinapor. Ele olhou entre os membros do grupo e fixou a tartaruga mítica de Zhang Yang. Eu conheço aquela tartaruga. Ele já pertenceu a Getelo, o Tritão, mas agora cai nas mãos daquele humano. Eu percebi que ele e Getelo têm algum tipo de conexão. Ele nunca seria subordinado de Madrã. Mas, meu senhor, silêncio. Sinapor lançou um olhar rápido para Joiuas. O rei então nadou em direção a Zhang Yang e observou bem. Jovem guerreira. Você ouviria meu pedido antes de agir? Disse Sinapor educadamente. Sinapor acenou com as mãos e as bolhas de ar que envolviam a Zhang Yang e seu grupo desapareceram. Jing. Você pode escolher uma das seguintes opções. 1. Ignorar o apelo de Sinapor e matar Joiuas. Agora você entrará abertamente em uma guerra total com os Naga. 2. Poupe a vida de Joiuas e ouça Sinapor. A opção te recompensará com pontos de relacionamento com um certo indivíduo na Ilha do Sagrado.
A opção 2 fará com que você seja marcado como inimigo para todos na Ilha do Sagrado. Ambas as opções eram como espadas de dois gumes. Zhang Yang permaneceu em silêncio e pensou nas opções disponíveis. Embora a opção fosse bastante justa e tentadora, já que Joiuase estava a apenas um golpe de espada da morte, Sinapor veio sozinho e era fácil de derrotar agora que Zhang Yang tinha uma equipe completa com ele. No entanto, Zhang Yang estava em frente ao Palácio Real dos Naga. Quem diria, Sinapor poderia muito bem pedir ajuda e todo o exército de Naga iria em seu auxílio. Pelo menos, o chefe anterior que afundou o navio, Ankidoreia, não estava ali. Ainda assim, Sinapor é o rei dos Naga. Ele deveria ter mais do que alguns subordinados amarelo-dourado. De outro ponto de vista, o relacionamento da opção 2 com um certo indivíduo já era vago demais. Poderia ser qualquer um. Pode ser o cozinheiro, o pescador, o capitão do navio, o mestre do porto, ou talvez até o idiota chamado Julio. Afinal, o objetivo final de Zhang Yang era obter o último fragmento matando Madran. O que Zhang Yang ganharia ao ter qualquer relação com Madran? No final, Zhang Yang finalmente decidiu por uma decisão. Opção 2. Todos no grupo seguiram Zhang Yang sem objeção. Zhang Yang embainhou sua espada para demonstrar sua cooperação e disse: Rei Naga, eu acho. Uma discussão já está mais do que atrasada. HMPH. Só preciso falar sobre esmagar sua cabeça. Disse Joiuas. Sinapor riu e virou as costas. Por favor, me acompanhe até o Palácio Real. Com Sinapor liderando o caminho, os outros guerreiros que patrulhavam o palácio formaram uma fila para receber o rei e seus convidados. Sinapor havia conduzido o grupo para dentro de um dos prédios que ainda estava de pé. Lá dentro, Zhang Yang percebeu que não havia ninguém dentro do prédio. Diferente de como os humanos se comportam e governam, um palácio real como este deveria ter muitas criadas e servos estacionados dentro do palácio para servir seu rei. Além dos guardas do lado de fora do palácio, o prédio estava completamente vazio. Por favor, sente-se. Disse o rei ao se sentar no trono. Todos estavam preocupados. Como eles ficam na água? Todo mundo estava literalmente em um estado de flutuação. Sentar não faria diferença. No entanto, como o rei havia decretado, seria melhor sentar-se nas cadeiras fornecidas, ou seria indelicado não fazê-lo. Aventureiros, por que estão aqui? Perguntou Sinapor. Por que você nos chamou aqui? Era o que Zhang Yang queria dizer, mas se o fizesse, seria uma enorme falta de respeito ao rei. Em vez disso, Zhang Yang explicou os eventos cronologicamente. Sou um aventureiro que estava indo para a Ilha do Sagrado. No meio da jornada para a ilha, o navio que transportava os seguidores de Madran foi atacado por sua espécie. Todos morreram, e eu fui o único sobrevivente. Depois, denunciei isso a uma pessoa chamada Julio, na ilha. Ele, por sua vez, me mandou aqui para ter sua cabeça. A multidão ficou em silêncio. Além do som das águas do oceano, ninguém fazia barulho até Joiuas abrir a boca. Eu conheço essa pessoa. Julio. Ele é um canalha ganancioso e sorrateiro. Se ele não estivesse escondido na ilha, eu teria cortado a cabeça dele. Sinapor assentiu e perguntou a Zhang Yang. Aventureiro, acredito que há um mal-entendido aqui. Você pode ter chegado a acreditar que os Naga estão atacando seus irmãos. No entanto, sinto-me obrigado a informar a você sobre a verdade. Madran é um homem mau. Ele planeja reviver uma antiga estátua demoníaca. Se ele conseguir, isso significaria ruína para o mundo inteiro. Estátua demoníaca? Você ouviu certo. Havia uma lenda que falava da estátua demoníaca da guerra. Era um dos artefatos demoníacos da Guerra dos Deuses. Ela continha um poder inimaginável. Não faço ideia de onde Madran conseguiu o artefato. Mas eu sei disso. Ele também havia obtido os meios para reviver a estátua. A razão por trás de ter reunido tantos seguidores é escolher a pessoa mais adequada e oferecê-la como sacrifício à estátua demoníaca. Esse é o plano dele. De trocar vidas humanas pelo poder da estátua demoníaca. Zhang Yang assentiu. Ele entendia o que estava acontecendo com a história da missão. Por isso você enviou seus soldados para atacar o navio que transportava os seguidores. Era para impedir Madran de coletar sacrifícios suficientes. Você está certo, habitante da Terra. No entanto, não sabemos com precisão qual deles foi o verdadeiro sacrifício. Por isso matamos todos eles. Zhang Yang não sentia nada pelas pessoas que morreram no navio virado. Nada. Ainda assim, sentia que, como humano, deveria ser
especialmente quando Sinapor confessou que havia ordenado a morte daquele povo. O tom que usou era como se tivessem matado apenas roedores no ralo. Como eles, os humanos, não eram seus parentes, a morte deles não significava nada para os Naga. Felizmente, era praticamente a história de um jogo. Se tivesse ouvido suas palavras na vida real, Zhang Yang teria agido e os espancado com força. Sinapor não percebeu a mudança no olhar de Zhang Yang e continuou a falar o que pensava sobre Madran. No fim, destruir a nave não foi nada além de desacelerar Madran. Eventualmente, o homem vai conseguir o que quer. A menos que consigamos livrá-lo completamente deste mundo, ele prevalecerá. Quando esse dia chegar, não seremos apenas nós, os Naga, que pereceremos, mas o mundo inteiro, incluindo vocês, humanos, serão lançados nas chamas do inferno. Sinapor fez uma expressão triste e suspirou profundamente. O que há de errado com vocês, humanos? Por que você pode matar um dos seus tão facilmente? Algo assim nunca aconteceria com os Naga. É por isso, meu senhor, que eu disse, os humanos são a raça mais baixa de todas. Joiuas cospe sua saliva, que foi dissolvida imediatamente na água. Além de Zhang Yang, o resto dos membros do grupo estava pronto para atacá-lo a qualquer momento. Zhang Yang suspirou profundamente em resposta a Sinapor. Ele não tinha interesse em discutir sobre a virtude entre os humanos. Rei Naga, é isso que você deseja? A morte de Madran? Isso realmente vai resolver todos os problemas. Sinapor assentiu sem hesitar. Madran, e seus 12 discípulos. Quando esse ato for feito, os segredos de reviver a estátua demoníaca estarão perdidos para sempre. Jing. Você recebeu uma escolha. Desista da missão, matar Sinapor e aceite uma nova missão, enterrar o segredo. Você vai prosseguir com a mudança. Zhang Yang olhou para sua equipe, e todos assentiram em uníssono. Zhang Yang assentiu de volta em reconhecimento e aceitou a missão. Era bem óbvio o motivo de lhe fazer isso. O principal motivo era que a missão só tinha uma recompensa idiota desde o começo. Em segundo lugar, Zhang Yang queria matar o NPC e, assim, ele poderia facilmente obter a última peça da chave dimensional, para enterrar o segredo. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. Madran tem vindo secretamente preparando a reanimação da estátua demoníaca. Quando ele conseguir, todo o reino será coberto por uma sombra escura. Guerreiro, você tem que matar Madran e seus 12 discípulos para evitar essa catástrofe. Apressem-se, pois Madran é um passo para a vitória. Progresso. Matar Madran 012 discípulos 012 Sinapor estava extremamente feliz. Ele assentiu ao ver o brilho de determinação nos olhos de Zhang Yang. Madran e seus 12 discípulos estão sempre escondidos no selo mágico que protege o palácio no centro da ilha. Posso te dizer isso com grande confiança. Se você quiser destruir o selo mágico agora, seria preciso muito esforço e sacrifício para isso. No entanto, agora que você está aqui, eu diria que há uma boa chance de as coisas ficarem muito mais simples. Na verdade, logo após aceitar a missão de matar Madran, Zhang Yang estava com uma dor de cabeça enorme, pensando em uma forma de penetrar o escudo. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 419. Quebrando as jaulas Zhang Yang respondeu imediatamente. Rei Naga. Imagino que você tem uma ideia brilhante. Sinapor riu. Brilhante. Errado aí. Eu chamei de último compasso. Aquele idiota do Julio é a nossa resposta. Ele não queria minha cabeça. Então, uma cabeça ele receberá. Eu apostaria o tridente de Poseidon que ele levaria a cabeça para encontrar Madran. Quando ele aparecer, quero que você o siga. É assim que você pode passar sorrateiramente pelo selo mágico. Joiuas de repente ficou ansioso. Havia um brilho de pânico em seus olhos. Meu rei, você é nosso rei. O rei dos Naga. Sem sua liderança, não passaríamos de soldados errantes. Sinapor suspirou e deu um leve tapa na nuca de Joiuas. Seu idiota. Você acha que eu cortaria minha própria cabeça pela morte de um simples humano? Nunca disse que daria minha cabeça para ele. Vou usar magia para criar uma cabeça. O guerreiro humano poderia pegar o falso e enganar o idiota do Julio. Ufa! Isso me assustou. Joy estava calmo. O que está acontecendo com esses nomes? Joy estava? O Eyaner inclinou a cabeça. É só um nome, supere isso, disse Zhang Yang. Sinapor bateu palmas. Uma luz tênue brilhava ao redor de suas mãos, que cresciam e brilhavam em um tom esverdeado. A luz formou uma bola e voou alguns centímetros para longe dele,
começando a formar uma bola do tamanho de um humano. A bola continuava girando e girando como se fosse uma impressora 3D. Após 2 minutos de impressão, a luz desapareceu e revelou uma cabeça que era a cópia exata da de Sinapor. Havia até sangue pingando do pescoço decepado, com direito a uma coluna pendurada e vasos sanguíneos. Quem a vir certamente ficaria horrorizado. A mudança certamente cobrou seu preço em Sinapor. Ofegante, Sinapor levantou a cabeça do chão e entregou a Zhang Yang. A magia na cabeça dele vai durar apenas 12 horas. Eu te aconselho a se apressar. Fu. Zhang Yang aceitou a cabeça e imediatamente a colocou em seu inventário. Obrigado. Partiremos imediatamente para a Ilha do Sagrado. Os 10 deles saíram do palácio sem dizer mais nada e dispararam em direção à ilha. Além de Zhang Yang e Yan Shui, o restante da equipe não tinha montarias de água e precisava nadar por conta própria. Zhang Yang temia que, quando chegassem à ilha, a cabeça teria apenas alguns minutos restantes. A menos que nadassem como Michael Phelps. Durante o desenho dessa missão, a pessoa já havia considerado a possibilidade de um jogador não possuir nenhuma montaria aquática. Por isso, a duração mágica designada era de 12 horas. Aproveitem para treinar aqui, pessoal. Vou chegar à ilha primeiro e vou convocar vocês lá com a ordem. Todos assentiram e se viraram para começar a matar monstros subaquáticos. A ordem de invocação do grupo é apenas 1 hora de tempo de recarga. Zhang Yang levou quase 2 horas para viajar da ilha até o local no início, o que lhe dava bastante tempo para usar a ordem de convocação do grupo. Como estava com pressa, Zhang Yang convocou a tartaruga e usou toda a força para levá-la à ilha o mais rápido possível. Ele nem teve tempo livre para colher as ervas. Em troca de seus esforços, a tartaruga levou apenas meia hora para chegar à ilha. Ele rapidamente usou a ordem de convocação do grupo e chamou os outros 9 membros que ficaram para trás. Vamos! Todos convocaram seus cavalos e galoparam em direção ao local de Julio. Com pressa, a equipe chegou à encosta, deixando um rastro de poeira atrás de si. Lord Julio. Completei minha missão. Zhang Yang pulou do urso e entregou a cabeça ensanguentada para ele. Julio se virou e conferiu a cabeça que acabara de receber. Após um breve período de ceticismo, o homem sorriu de forma sinistra e riu de forma maníaca. É agora. Isso é maravilhoso. Magnífico. O maldito marinheiro está morto. Com essa cabeça, o Lorde Madrão finalmente terá uma audiência comigo. Serei um dos homens de confiança dele. Depois de rir por um bom minuto, Julio parou imediatamente ao perceber que estava completamente fora do seu personagem. Bom trabalho em completar a missão. Muito bem, disse Julio, de volta à sua voz rígida de sempre. Como a missão, matar Sinapor, foi deletada, o grupo não recebeu nenhuma recompensa. Quando Julio estava prestes a se virar, Zhang Yang colocou a mão em seu ombro e deu o melhor sorriso falso. Lorde Julio. Somos fiéis crentes do sagrado. Desejamos ter uma audiência com o próprio Senhor. Seria pedir demais? Zhang Yang poderia vomitar na hora, se algum dia se ouvisse dizendo isso em voz alta. Imbecil. Você acha que eu não sei o que você está aprontando? Você quer tirar todo o crédito de mim? Julio começou a ficar agressivo e levantou a voz. Cai fora. Saiam. Wei Yanru franziu a testa, irritado. Com o dedo batendo no cabo do machado, ela perguntou a Zhang Yang. Tanque novato, posso dar um toque nesse babaca agora? Calma aí, querida. Deixe ele desativar o selo mágico primeiro. Zhang Yang segurou seu ombro e a puxou para trás. O grupo foi embora, mas não por muito tempo. Eles se esconderam nos arbustos, perto da estação onde Julio estava. Depois de um tempo, Julio foi visto saindo da estação com um cavalo. Zhang Yang deu um sinal para sua equipe e o seguiu até que Julio chegou ao centro da ilha, onde ficava o palácio. Após um galope curto, Julio chegou a um círculo mágico. Ele desceu do cavalo de forma meio descuidada e tirou um pedaço de cristal. Ele caminhou até a barreira mágica e pressionou o cristal contra a parede mágica. A parede de barreira absorveu um cristal e formou inúmeras linhas brilhantes que formaram o holograma de uma cabeça humana. Por que está me incomodando, Julio? Lorde Marvados. Julio ajoelhou-se e desembrulhou um pequeno pano para revelar a cabeça de Sinapor. Seu humilde servo matou o rei de Naga, Sinapor, e deseja entregar sua cabeça ao senhor. O holograma olhou para Julio e lançou um olhar fulminante para a cabeça. Você foi bem, Julio. Você deve trazer a cabeça de Sinapor e vir até mim.
O sagrado ficará satisfeito. BZZ. O holograma da cabeça se dispersou. A barreira que Julio enfrentava de repente fez um estalo alto e estrondoso. Um rasgo no celo da barreira foi visto se abrindo. Satisfeito, Julio enrolou a cabeça e caminhou contra a barreira. É agora. Pula nele. Zhang Yang chorou. Todos os membros do grupo chutaram suas montarias e correram em direção à fenda na barreira. Escondido atrás da barreira opaca havia um enorme altar mágico circular, cercado por muitas figuras de pedra. Cada uma das estátuas era enormemente enorme e foi feita para ser posicionada para olhar outras estátuas de pedra no centro do círculo. Zhang Yang reconheceu imediatamente uma das estátuas na direção da hora. Tinha o mesmo rosto do homem que havia aparecido como holograma mais cedo. Se fosse esse o caso, essas 3 estátuas de pedra representariam os 12 discípulos e o próprio Madran. Você. Julio se virou e viu que Zhang Yang havia conseguido romper a barreira. Com raiva nos olhos, Julio gritou furioso. Eu vou te esmagar. Eu faria qualquer coisa para impedir que você conquiste o direito de encontrar o Lord Madran. Que chefe convencido. Eu diria que ele pode ser tão arrogante quanto gordo. Disse An Shui com um sorriso sinistro. Ei! O que eu fiz com você? Disse o Gordoa com uma expressão triste, quase chorando. Em sua defesa, Gordinho An sentia que era um pouco mais pervertido do que um homem comum. Mas ser um pervertido não tinha nada a ver com ser um idiota como Julio. Julio soltou vapor irritado pelas narinas e pulou no cavalo. Ele desembainhou a espada da cintura e atacou Zhang Yang, que estava mais próximo dele. Pirralho. Agora você pode matar um homem. Fiquem à loucura. Zhang Yang recebeu o ataque e agarrou firmemente a agro do chefe. Desde o momento em que viu o NPC, ela já sentia uma vontade insaciável de espancá-lo. Agora que recebeu o sinal verde de Zhang Yang, gritou seu grito de batalha e pulou para dentro do machado de batalha de cabeça para a frente. O restante do grupo não ficou parado para assistir e avançou para suas posições de ataque. Não demorou para o grupo matar um simples chefe amarelo-ourado. No final, eles mataram o chefe e obtiveram um equipamento amarelo-ouro e 2 cinza prateado de Julio, peitoral de emboscada sinistra, armadura de couro amarelo-dourada, defesa, mais 24 vitalidade, mais 302 força, mais 121 destreza, mais 274 requisito de nível, 90 sem o brilho de uma luz violeta platina. O melhor que conseguiram foi um brilho dourado e brilhante. Os 4 jogadores da classe armadura de couro rolaram um item que foi ganho por um Dreadshots, somando 87 pontos. Quanto aos Grais Silvers, havia um acordo silencioso de que deveria ser enviada, embalada e entregue na Little Merchandise Shop. Não havia Drops Violeta Platinum, já que o chefe era apenas um pequeno lacaio. Já foi uma sorte deles conseguirem algum saque em primeiro lugar. Tem uma porta ali. Gritou Narciso Devaneio. A jovem apontou para a direção da estátua, na direção da hora. Sob a estátua havia uma passagem secreta, com uma escada que levava ao subterrâneo. Provavelmente foi aberto para Julio. Parece que o mestre está nos recebendo diretamente. Bem, é melhor nos sentirmos em casa. Todos desceram as escadas e foram recebidos apenas pela escuridão. Com um pensamento rápido, Zhang Yang reativou o efeito do equipamento e ele iluminou o caminho como uma lanterna de megawatt. Wang Yan de repente riu descontroladamente e teve que parar de andar. Tanque novato. PFFFT. Você é espera por isso, um vagalume. Ah, espere. Ele não é nenhum inseto. Eu diria que ele gosta do sol no céu. Brilhando intensamente. Disse em inglês Starlight, beijando o bumbum de Zhang Yang. Todos riram e imediatamente entenderam o significado subjacente dos gritos repentinos de inglês Starlight. No entanto, foi realmente útil. Com Zhang Yang descendo a escada, era muito mais fácil enxergar. Depois de 5 minutos caminhando, eles saíram do caminho estreito e chegaram a um grande salão vazio. O salão estava muito mais claro agora, e o grupo acabara de perceber que era extremamente grande. O teto tinha pelo menos 100 metros de altura, e o salão tinha pelo menos o tamanho de 3 estádios de futebol. Nesse enorme salão vazio, havia uma área arredentada, que se revelou como uma poça de sangue quando o grupo se aproximou. Ninguém sabia quão fundo era, mas uma coisa era certa, era sangue, e estava fervendo. Logo atrás da enorme piscina olímpica, havia gaiolas com um humano em cada uma delas. Desespero, medo e desesperança estavam em seus olhos. De longe, Zhang Yang pôde ver 3 soldados fazendo algo.
Um dos soldados abriu uma jaula e puxou um homem. Os outros dois soldados arrastaram o homem pelos pés em direção à piscina. Com nada além dos gritos de horror, o soldado sacou uma espada larga e cortou a cabeça do homem, limpa. Baque. Rola. Splash. A cabeça rolou no chão e caiu na poça de sangue. O soldado então pegou o corpo sem cabeça e o jogou também na piscina. Nada mal. Um corte limpo. Hoje. Parece que você está pegando o jeito. Sim. É a espada, tudo gira em torno da espada. É bom ter ela afiada de vez em quando. Não se preocupe. Logo vamos receber uma nova lâmina quando isso acabar. Ah! Você está absolutamente certo. Juro que, o burburinho do soldado se dissipou na escuridão enquanto saíam da piscina. Zhang Yang viu o que havia acontecido e sentiu medo disso. Acho que Sinapor estava errada, afinal. Não é um sacrifício especial que Madrão precisou recuperar. É sangue. Muito sangue. Isso parece mais um goulash humano. O grupo contornou a piscina e tentou seguir os soldados. À medida que caminhavam para a cena, encontraram mais marcas na laje de pedra onde a mais recente separação de uma cabeça dos ombros havia acabado de ocorrer. Parecia que inúmeras cabeças haviam caído na piscina e manchado a enchente com tanto sangue que ela secou e formou uma grossa camada de reboco de sangue. A raiva queimava em seus corações, e o desejo de vingança fervia como a poça de sangue. Quando Zhang Yang se aproximou das gaiolas, uma das mulheres nas gaiolas estendeu seus braços extremamente finos, implorando para que Zhang Yang e seu grupo a salvassem. E socorro! Eu! Por favor! A voz dele estava tão frágil. Seu rosto, especialmente, mostrava os dias ou até semanas em que não havia sido alimentada. Ela era tão magra que praticamente só tinha pele e ossos. Sun Xiu foi a primeira pessoa a reagir ao seu pedido. Com movimentos rápidos, ela pulou para a gaiola e arrombou a fechadura, libertando a pobre mulher de seu cativeiro. Agora você está seguro, disse Sun Xiu com a voz mais suave que Zhang Yang já ouvira. Era extremamente reconfortante ouvir sua voz quando ela não estava fingindo ser fria. A mulher chorou e abraçou Sun Xiu. Por quê? Por quê? Eu não entendo. Por que o sagrado faria isso conosco? Acreditamos nele. Nós o adorávamos. O sagrado. Não. Ele não é o sagrado. Ele é o condenado. O maldito. Silêncio agora. Está tudo bem. Eu vou consertar isso, disse Sun Xiu enquanto enxugava as lágrimas dos olhos da pobre mulher. Depois de acariciar seu cabelo e rosto por um tempo, a pobre mulher se acalmou e disse, corajosos, eu imploro. Por favor, salvem todos aqui. Jing. Lena tem uma missão para você, quebrando a liberdade. Você aceitaria? Aceite, quebrando a liberdade, nível de dificuldade. Descrição da missão. Lena pediu que você resgatasse todos os prisioneiros cativos. Nota: existem 12 lugares assim. Todos eles são guardados pelos 12 discípulos de Madrã. A cada 5 minutos, cada poço de sangue reivindica um prisioneiro. Para completar a missão, você deve evitar a morte de 500 prisioneiros. A missão será considerada fracassada quando o número de mortos ultrapassou 500. Cada prisioneiro resgatado aumentará os pontos de experiência de recompensa em 1% progresso. Resgatar todos os prisioneiros 01 Zhang Yang então desembainhou a lâmina e a balançou com força, fazendo a gaiola de metal à sua frente desabar, libertando o prisioneiro dentro. Com voz alta, ele gritou, vamos libertar todos vocês. Por favor, encontrem uma saída deste lugar e informem a todos a verdade sobre Madrã. Um a um, os prisioneiros foram libertados por Zhang Yang com a ajuda de todos do grupo. Todos os prisioneiros tinham sentimentos mistos. Alguns eram extremamente gratos a Zhang Yang e seu grupo, enquanto outros queimavam de raiva, mesmo que tivessem pouco ou nenhuma força vital. Do ponto de vista deles, eles haviam viajado uma grande distância apenas para adorar a pessoa que achavam ser o sagrado. Quem diria que eles foram capturados e tratados como gado, em vez disso? Tem algo errado. Uma voz veio do outro lado da piscina. Eram os 3 soldados que haviam matado uma pessoa antes. Os soldados descobriram ali que o prisioneiro havia escapado de suas gaiolas e alertado mais soldados para entrarem no salão. Quase 10 ou mais soldados surgiram misteriosamente do nada e se juntaram à luta. Alguns dos prisioneiros que acabaram de ser libertados de suas gaiolas correram de volta para as gaiolas quebradas assustados. Zhang Yang correu para frente e chamou por inglês Starlight. Luz das estrelas. Venha. Vamos encerrar isso rápido. Pode deixar, chefe.
Com o martelo de batalha em suas mãos, Endless Starlight não esperou por Zhang Yang e avançou contra os soldados que se aproximavam. Os inimigos eram apenas monstros de nível 93. Eram um total de 15. Para outras pessoas com equipamentos medianos, essa situação pode ser um pouco demais para eles lidarem. Mas para Zhang Yang e Endless Starlight, era só uma sessão comum de grind. Os soldados não conseguiram romper a linha de defesa e só puderam lançar insultos contra eles. Hereges. A ira do sagrado recairá sobre vocês. O julgamento de Deus é absoluto. Gritavam os soldados. TCH. Sagrado? Não me faça rir. Ele não é nada, além do próprio diabo. Disse Endless Starlight. Zhang Yang ativou onda de explosão e atordoou os soldados. A espada do Devorador Purificador brilhava e repetia a habilidade várias vezes. Sun Xiu e os demais começaram o ataque. Como tigres famintos, a equipe devorou os soldados em apenas 2 minutos. Entre o saque que haviam coletado, havia um novo tecido de tecido, o tecido inscrito. Além de usar o tecido na profissão de alfaiataria, ele podia ser usado para criar bandagens inscritas, que podiam curar 20.000 HP em um período de 10 segundos. Zhang Yang pegou um conjunto de chaves dos soldados caídos, entregou as chaves aos prisioneiros libertados e libertou os outros que ainda estavam em suas gaiolas. O grupo então deixou o local e procurou pela porta por onde os soldados haviam entrado. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 420. Marvado Zhang Yang encontrou a porta pela qual os soldados haviam passado, entrou e entrou. O lugar atrás da porta era como um dormitório para os soldados. Era um corredor estreito, com portas de cada lado do lugar. Os primeiros quartos tinham as portas escancaradas, sem ninguém dentro além de camas bagunçadas. Parecia que os quartos pertenciam aos soldados que tinham acabado de sair para atacar Zhang Yang. À medida que Zhang Yang e o grupo avançavam pelo caminho, mais soldados saíram correndo e os atacaram. Sem muita dificuldade, o grupo abriu caminho pela bagunça e seguiu em frente. Após percorrer uma curta distância em ritmo lento, a equipe chegou a uma sala em forma de cúpula. O cômodo era claramente grande, já que abrigava uma poça de sangue semelhante à de antes. Havia um homem encapuzado com uma longa túnica branca sentado em uma cadeira de um lado. Havia outras 2 mulheres lindas que se agarravam a ele de forma bastante íntima. Atrás dos 3 personagens bizarros havia 12 soldados em formação perfeita. Todos estavam bem equipados, com couraçaços de metal e lanças longas nas mãos. Marvados, amarelo dourado, humanoide, nível 95 HP, 1.900.000 defesa, 1.700, guarda blindado, elite, humanoide, nível 92 HP, 200.000 defesa, 1.000. O chefe segurava uma taça de vinho na mão, cheia de um líquido que compartilhava a mesma cor de sangue. Quando o homem percebeu a presença de Zhang Yang na sala, os guardas foram sinalizados com um estalar de dedos e avançaram contra eles. Marvados era calmo e tranquilo. Enquanto tomava o copo casualmente, disse suavemente: eu devia saber que o Júlio já estaria morto. Os guardas já haviam cercado Zhang Yang e apontavam suas lanças para o grupo, mas não estavam atacando. Zhang Yang ainda não havia embainhado sua espada. Ele balançou a espada extremamente rápido e o sangue voou da lâmina e espirrou no chão. Eu realmente preciso pedir desculpas por isso. Eu meio que exagerei e acidentalmente matei o pobre coitado. Marvados riu e colocou a taça de vinho na mesa. A morte dele não me diz respeito. Nunca tive qualquer inclinação por aquele homem arrogante. A mulher que estava ao lado dele pegou a xícara e a outra tirou um pedaço de pano branco para limpar cuidadosamente o canto dos lábios. Meu senhor. Os guardas que aguardavam a ordem de Marvados não ousaram agir por vontade própria. Marvados se levantou e estendeu a mão em uma pose dramática, quase anime. Mate-os? Sim, senhor. Os guardas responderam em uníssono e iniciaram o ataque. Um cajado mágico apareceu magicamente nas mãos de Marvados. Com um olhar rápido, ele bradou: o plano do sagrado nunca deve ser frustrado. Luz estelar infinita, enfrente o chefe. Tire ele daqui. Deixe-me enfrentar os guardas. Disse Zhang Yang. Zhang Yang não teve problema em confiar a Endless Starlight para cuidar do chefe, já que era apenas um nível amarelo ourado. Com seu equipamento atual, ele poderia facilmente tancar o chefe sem precisar de cura imediata. Além disso, Mardavos provavelmente era do tipo mágico. Ter um defensor mágico que o aguentasse seria sensato. Pelo contrário, os 12 guardas de elite eram uma ameaça maior que o chefe.
Mesmo que seus pontos de vida não fossem tão longos quanto os do chefe, juntos, o ataque combinado deles seria letal para qualquer tanque. Zhang Yang tinha o equipamento melhor e seria lógico que ele assumisse a culpa, em vez disso. Entendido, chefe. Endless Starlight chamou a atenção do chefe com um rápido arremesso de escudo. Os 12 guardas não tinham alvos originais para atacar desde o início. Quando Endless Starlight jogou o escudo e foi até o chefe, eles foram atrás dele. Zhang Yang rapidamente se aproximou dos guardas e ativou Thunderstrike, infligindo o primeiro ataque aos monstros, além de atrasá-los. Resistência inútil. Marvado zombou e apontou seu cajado para o grupo de guardas, dizendo: o senhor decreta que aqueles que dedicarem suas vidas ao serviço ganharão seus poderes. Jing. Uma luz brilhante caiu do nada e atingiu o grupo, concedendo-lhes um impulso de poder. Qualquer buff que Marvados concedesse, tinha efeitos profundos. Os homens haviam crescido de tamanho. As couraças originais que usavam se romperam de repente quando as fivelas cederam. Benção Marvados, aumento de 30% no poder de ataque. Dura 5 minutos. Zhang Yang franziu a testa, preocupado. Se um deles ganhasse um aumento de poder de 30%, não importaria para Zhang Yang. Mas agora, todos os 12 soldados haviam ganhado poder. O dano total sofrido seria demais para Zhang Yang suportar. Precisamos matar esses caras, rápido. Sem demora, o grupo avançou e liberou todas as suas habilidades de área. Zhang Yang também entrou na luta. Todas as suas habilidades de área foram usadas: onda de explosão, golpe de trovão, salto heroico, golpe brutal. Todas as habilidades de efeito de status eram usadas principalmente para evitar que ele causasse dano. No entanto, quando isso se mostrou insuficiente, muralha de escudo, cura do berserker, e até a nova habilidade, último vigor, tiveram que ser usados para se salvar. Nessa luta contra o chefe, Marvados não passava de um personagem secundário. O principal problema eram seus 12 guardas. Um a um, o grupo mirou em um monstro e seguiu para o próximo quando o primeiro foi morto. Assim, eles podiam matar os monstros de forma mais eficiente quando suas habilidades de área estivessem em recarga, e podiam trocar para habilidades de alvo único. Quando o grupo já havia matado todos os guardas de elite e estava pronto para mudar o alvo para o chefe, Marvados apontou seu cajado para os guardas mortos e disse: o senhor decreta que a vida eterna será concedida aos seus servos. Woshi. Desta vez, uma explosão de luz escura caiu do nada e penetrou nos corpos sem vida dos guardas mortos. Urg. Or. Aos poucos, os soldados mortos começaram a fazer alguns sons estranhos. Um a um, seus músculos se contraíram e se moveram de forma nojenta. Eles se levantaram rapidamente e começaram a correr em direção a Zhang Yang. Guarda revivido, Elite, Spectre, nível 92 HP, 200.000 defesa, 1000 suspiro. Isso não tem fim. Zhang Yang imediatamente gritou: parem de atacar os monstros. Matem o chefe. Senão esses bichinhos vão continuar voltando à vida. Zhang Yang mudou sua estratégia de batalha. Em vez de enfrentar os guardas de frente, ele os atacou com Thunderstrike, e os fez girar ao redor. No entanto, Zhang Yang nunca esperou que os lacaios mortos-vivos tivessem velocidades de movimento tão rápidas, que mesmo depois do debuff lento, eles ainda corriam mais rápido do que Zhang Yang. Jing. Guarda revivida recebeu o efeito, Ira do Titã Divino. Atordoado por 10 segundos. Jing. Guarda revivida recebeu o efeito, Ira do Titã Divino. Atordoado por 10 segundos. Como Zhang Yang havia recebido uma enxurrada de ataques de um grupo de monstros, o conjunto de equipamentos do Titã finalmente mostrou sua habilidade. Uma imagem holográfica de um personagem metálico, quase divino, pairou atrás dele por um breve segundo quando o efeito do conjunto de equipamentos foi ativado. Com um estalar de dedos, o monstro ficou atordoado por 10 segundos. Do outro lado da batalha, mesmo que Zhang Yang não participasse da batalha contra Marvados, o grupo de elite de 9 lutadores conseguiu rapidamente cortar os pontos de vida do chefe até que ele estivesse perto da morte. Pois o Senhor decretou vida eterna e felicidade para aqueles que adoraram seu nome. Marvados apontou seu bastão para um dos soldados que perseguia Zhang Yang. A princípio, Zhang Yang sentiu que algo estava errado. Talvez a habilidade fosse usada nos monstros e os tornasse mais fortes. No entanto, para sua surpresa, um dos guardas havia se transformado em pó, deixando sua armadura vazia cair no chão.
Um raio de luz brilhou ao redor da área por um tempo antes de voar do local onde o soldado havia caído, em direção a Marvados. A luz envolveu Marvados e restaurou completamente sua vida. O Weylander havia aplicado, destrutivo golpe, no chefe. Mas mesmo com a taxa de cura 50% reduzida, o chefe ainda conseguiu se recuperar ao seu estado original, ileso. Eu ficaria malvado se o chefe ainda conseguisse reviver o cara morto lá. Ele seria invencível então. Disse em inglês Stalin. Por que você sempre opta pelo pior cenário? Você vai ficar satisfeito se isso realmente acontecer? Zhang Yang repreendeu. Felizmente, isso não aconteceu. Depois de apenas um minuto, o HP de Marvados havia despencado novamente. Pois o Senhor decretou vida eterna e felicidade para aqueles que adoram seu nome. Desta vez, o grupo não ficou surpreso. Marvados repetiu a mesma habilidade, que sacrificou um dos guardas mortos-vivos e restaurou sua vida total. Graças a Deus esse chefe tinha só 1.900.000 de HP. Se fosse um nível Violeta Platinum com 9 milhões de HP, teríamos tido uma grande surpresa. Isso é sem sentido. Um chefe amarelo ouro nunca seria tão OP assim. No entanto, o chefe nunca se importaria em ser OP, ou não. Ele agiria apenas como programado, matando os jogadores o mais rápido possível e sobrevivendo por qualquer meio necessário. Felizmente, a pessoa que estava tancando o chefe era um defensor com alta defesa mágica. Felizmente, Endless Starlight tinha um equipamento forte e conseguiu defender o grupo facilmente. Ele não precisava pedir ajuda a Yin Shui para uma cura de emergência. Por outro lado, Zhang Yang estava sob enorme pressão dos monstros. Embora agora houvesse 2 monstros a menos para se preocupar, a pressão sobre ele ainda era imensa. Seus pontos de vida eram mantidos por Yin Shui, enquanto era derrubado pelos monstros tão rapidamente que sua barra de HP parecia um batimento cardíaco pulsante. Embora Zhang Yang estivesse levando uma surra, era uma sorte que Endless Starlight não enfrentasse quase nenhum problema para enfrentar o chefe. O principal curandeiro do Endless Starlight, Fantasy Sweetheart, poderia tirar um tempo dele e curar Zhang Yang com regeneração e escudo sagrado. Pelo menos, isso poderia aliviar um pouco tanto An Yinshui quanto Zhang Yang. Zhang Yang não teve outra escolha a não ser engolir a dificuldade e seguir em frente até que todos os guardas fossem devorados pelo chefe. Devagar, e eventualmente, o chefe levou o terceiro, o quarto, até o último. À medida que o número de soldados diminuía, também aumentava a pressão sobre Zhang Yang e An Yinshui. Depois que o último foi derrubado, Zhang Yang e An Yinshui não pularam imediatamente para o chefe, mas sentaram e tiraram um tempo para aliviar o cansaço. Os dois ficaram constantemente em alta velocidade por tanto tempo e simplesmente precisavam relaxar por 1 ou 2 minutos. Como o chefe só duraria por um tempo, Zhang Yang podia descansar sem muita preocupação. No entanto, com 80%, o chefe de repente lançou outra magia. No primeiro dia, o Senhor Consavel. Que haja luz. Uma luz ofuscante rompeu da equipe do chefe e conseguiu cegar o grupo. Não importava o quão rápido alguém pudesse responder, a luz sempre seria a mais rápida. Todos tiveram que parar por um bom segundo para cobrir os olhos, pois estava incrivelmente brilhante. Luz ofuscante faz o inimigo perder a visão temporariamente. Incapaz de focar em um alvo por 10 segundos. A habilidade do chefe não era uma habilidade de ataque, mas sim um atordoamento temporário. O grupo inteiro teve que parar de atacar. Em Gold's Miracle, o jogador só pode atacar um alvo travando em seu alvo. Perder a mira leva à incapacidade de travar o alvo. Felizmente, os membros do grupo eram inteligentes. Em vez de travarem um alvo, eles mudaram para suas habilidades de área e miraram no chão ao redor do chefe. Embora pudessem atacar, o dano causado ao chefe foi apenas um arranhão. Depois de 10 segundos, a cegueira parou e todos ficaram furiosos. Eles gritaram de raiva, lançando insultos no chefe e liberando sua frustração atacando o chefe ainda mais furiosamente. A ideia de usar Dança do Céu e da Terra passou pela cabeça de todos. Sem dúvida, mataria o chefe facilmente. No entanto, esse chefe foi apenas o primeiro entre os 12 discípulos de Madran. Se eles usassem a carta na manga agora, como seriam as coisas quando lutassem contra um chefe ainda mais forte? 60%. O Senhor disse: dê água à terra, e a água encheu a terra. Qiang. Qiang. Pilares de gelo perfuravam o chão sob eles e causavam até 12.000 de dano a todos.
Anshu e Fantasy Sweetheart tiveram que agir para curar todos antes de qualquer outra coisa. Que diabos? Isso não é água. É gelo. Não fique brincando com as palavras de Deus. Gritou Gorduan. Niei. Achei que o chefe não tem conhecimento de física. A água tem 3 estados naturais. Disse Weiner, rindo feliz. Ela estava mostrando seu conhecimento, já que, entre os membros do grupo ali, era a que tinha acabado de começar a escola e tinha pouco tempo para atuar como professora. 40%. Pois o Senhor concedeu à terra fogo, e o fogo depositou seu sopro de fogo sobre a terra. Fuon. Antes que os pilares de gelo pudessem desaparecer, rachaduras começaram a aparecer na superfície do chão. Sem nenhum sinal de alerta, as rachaduras lançaram línguas fortes de fogo que queimaram aqueles que não conseguiram desviar a tempo, causando 12.000 de dano. Como galinhas assustadas, todos pularam de pé e começaram a correr em desordem. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.